Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então deixa aí a sua clicando em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje eu vou falar sobre o livro As Esferas do Dragão, que foi publicado recentemente pelo Duane Ribeiro. É o primeiro livro que o Duane está lançando e foi lançado pela editora Patuá, que é uma das principais editoras de pequeno porte. Apesar de ser uma editora pequena, tem tido uma relevância muito forte no cenário literário brasileiro. Nesse livro, a gente tem um relato baseado num fato real da vida do Duane, que foi o falecimento do avô dele. E após o falecimento, a gente vê o personagem principal perdido. Ele tinha uma ligação muito forte com o avô e ele está em busca de respostas, de uma forma para lidar com essa perda. E acaba entrando numa aventura mágica, numa aventura fantasiosa, em busca das 7 esferas do dragão, uma referência ao anime Dragon Ball, em que a gente tem a procura por 7 esferas do dragão que permitem realizar um desejo. E o desejo, no caso desse livro, é que o avô volte à vida. Para a gente analisar esse livro, a gente tem que pensar em duas perspectivas que me pareceram bastante pertinentes nele. Uma é a relação do estilo do livro com a chamada autoficção. A outra são as referências a toda a cultura pop, toda uma cultura de mídia dos anos 90, dos anos 2000, que são uma referência a quem passou a infância e adolescência nessa época. Então a gente tem muitas referências a desenhos, a videogames, muita coisa que participou dessa cultura. Vamos falar primeiro sobre a questão da autoficção. A autoficção é um gênero que está forte na literatura atual. A nível internacional, a gente tem um grande nome, que é o Karl Ove Knausgaard, que é um autor norueguês que escreveu uma série de livros. E a série é chamada de Minha Luta, em que ele traz a sua própria história, a história da sua vida dentro do livro, ou seja, ele transforma a si mesmo num relato de ficção. No Brasil, um autor que usa muito desse estilo é o Ricardo Lísias. Em vários dos seus livros, ele traz ele próprio, Ricardo Lísias, como o personagem principal e transforma eventos da sua vida em narrativas. Aqui em As Esferas do Dragão, a gente tem um estilo bem parecido com a autoficção, apesar de diferente. A autoficção, ela tem como característica que são relatos muito da percepção do personagem narrador. A gente tem um personagem lembrando fatos da sua vida, da sua infância, pessoas com quem se relacionou e vai nos contando isso. Já em As Esferas do Dragão, o Duane ele parte de uma proposta de autoficção, que é a perda do avô dele. O personagem narrador é o próprio Duane, ele traz a si mesmo como personagem principal, porém ele caminha por uma via onírica, por uma via de fantasia, não por relatos reais, como a gente vê na autoficção. O Duane cita muito ao longo do livro Marcel Proust, e que me parece que é uma referência pela sua série de livros Em Busca do Tempo Perdido. Da mesma forma que a gente tem o Marcel Proust, esses seus livros, tentando resgatar as próprias lembranças, aqui a gente tem o Duane resgatando fatos da sua vida através de uma perspectiva de fantasia. Então, a gente tem esse gênero da autoficção misturado com esse âmbito da busca por uma memória, e essa memória filtrada ou transformada por um aspecto de fantasia. Agora, no outro aspecto que eu mencionei no começo, sobre a questão de cultura pop, a gente tem o personagem principal que durante a sua infância e adolescência foi muito influenciado por essa cultura midiática, assim como boa parte de todos nós, os desenhos que a gente assistia quando era criança, as músicas que a gente ouve, cinema e tudo mais. Então a gente vai ter
nessa jornada que o Duane nos oferece no livro, o personagem participando de um torneio de artes marciais, como o próprio título do livro já sugere, tem muita referência ao anime Dragon Ball Z, como o caso do torneio, voos numa nuvem dourada, luta contra um androide, um personagem que tem um rabo de macaco e ao ver a lua cheia se transforma num macaco gigante, referências a vários outros animes, como Samurai X, que tinha um samurai que a lâmina ao contrário, robôs gigantes que eram comuns naqueles seriados japoneses que passavam na manchete, referências a videogame, tem cenas de luta durante a história que a descrição dela toda remete ao videogame. Referências a músicas também são bastante constantes no livro, ou seja, ele nos traz toda uma série de referências dessa cultura de mídia da década de 1990 e dos anos 2000, porque o personagem principal está trazendo lembranças da sua infância, da sua adolescência. Então, boa parte dessa influência cultural se vê misturado com os próprios relatos pessoais desse personagem narrador. Então, a gente tem a mistura desses dois elementos, dessa autoficção filtrada pela fantasia e a influência dessa cultura de mídia. A gente vai ter esse personagem nos contando uma jornada, através de um relato de si próprio, fantasioso, numa busca pela ressurreição do seu avô através dessas esferas, que acaba sendo, na verdade, uma espécie de busca pela memória e pela superação da perda de um ente querido, de uma superação de uma dor. E a gente ainda fala sobre um personagem jovem. E por ser jovem, está lidando com vários conflitos, lidando com o seu papel, do seu eu no mundo. Então, a gente tem essa mistura desses dois elementos que vai criando a linha narrativa que o Duane nos coloca. Um grande ponto desse livro é o estilo literário que o Duane nos apresenta. Ele tem uma narrativa muito fluida, uma narrativa muito interessante, com um certo grau de complexidade, sem cair sem soar como algo bobo, como algo forçado. O Duane também é uma pessoa de uma cultura bem vasta, nos traz inúmeras referências, além da cultura de mídia, nos traz referências à filosofia, a questões de religião, nos fala também bastante sobre literatura. Então, é um livro que tem bastante riqueza, apesar da temática da cultura de mídia, da cultura pop, soar como algo bobo, mas tem todo um cabedal de conteúdo que torna uma narrativa bastante rica. O que pode parecer soar um pouco problemático para uma boa parte do público leitor é justamente aqueles que não têm essa influência dessa cultura que o autor nos apresenta. Tanto pela questão de videogame, dos desenhos, pessoas, por exemplo, que sejam um pouco mais jovens e que não tenham acompanhado isso, ou que foram já ou pessoas mais velhas que também passaram pelos anos 90, sem esse tipo de cultura os influenciarem, e ainda tem alguns elementos que são de cultura até um pouco mais afastado do grosso da população. Tem uma cena que ele fala sobre o jogo Magic the Gathering, que é um jogo de cartas que é uma pequena parte da população que tem acesso. Então, um trecho até grande do livro em que ele aborda o Magic, porém é uma parcela relativamente pequena da população que conhece. Outras partes, por exemplo, falam sobre RPG, não é o grosso da população que tem acesso a isso. Então, o livro pode acabar fazendo com que alguma parte do público tenha uma dificuldade em entendê-lo, em interpretá-lo, em acessá-lo. Para aqueles que tiverem todo o conhecimento desse tipo de cultura, das referências que do Anne nos traz, esse livro vai parecer como uma boa lembrança de boa parte desse conteúdo,
que fez parte das infâncias de quem viveu nos anos 90, de quem assistia televisão, conheceu toda essa cultura de mídia, principalmente que era para crianças, através das animações. Então é uma boa lembrança que é transformada, que nos é apresentada através da narrativa de um personagem que está fantasiando essa procura pelo avô que se perdeu. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.